Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesta primeira aula nós vamos introduzir o conceito de vetores, tá certo? Bom, primeiro vamos começar pela reta orientada, que também é chamada de eixo, né? A primeira característica de uma reta é que ela se estende desde menos infinito até mais infinito, tá? Então, aqui é uma representação apenas de uma porção da nossa reta, né? Deixa eu colocar o nome aqui, né? Reta orientada. Então, é uma pequena porção da nossa reta, né? Ela se estende desde menos infinito até mais infinito, e ela é orientada quando a gente define um sentido para essa reta, que vai ser considerado sempre como positivo. E a gente vai representar, né, esse sentido aqui como pela flechinha, né? Então, sempre que a gente vê uma reta orientada, né, ou um eixo, a flecha vai estar apontando, né, para o lado positivo. E o sentido oposto, né, no caso da direita para a esquerda aqui, é o nosso sentido negativo, né, o sentido oposto. Vamos dar início agora ao conceito de segmento orientado, né? Então, no primeiro caso, nós temos uma reta, né, que ela vai desde menos infinito até mais infinito, e agora nós temos um segmento orientado, ou seja, é apenas uma porção, né, desta reta. Então, o segmento vai diferenciar da reta porque ele vai ter um início e ele vai ter um fim, né? Então, aqui a gente pode desenhar novamente, né, da mesma forma que no primeiro caso. Entretanto, nós vamos definir um início, que é no ponto A, e um final aqui, que é no ponto B. Então, nós temos a orientação dada pela flechinha, né? Ela vai estar sempre apontando para o lado positivo, só que o segmento de reta ele tem um tamanho pré-definido, tá certo? Então, nós vamos representar o segmento, né, AB, dessa forma aqui, né? Esse risco aqui eu coloquei embaixo só para sublinhar ele, tá certo? Não tem um risco aqui. Então, AB é o meu segmento. E como que a gente faz para medir, né, um segmento? Nós vamos ter que definir uma unidade, né, para a gente poder medir esse segmento orientado, né? Então, por exemplo, aproveitando o mesmo desenho aqui, digamos que a minha unidade sejam os centímetros, né? Vou colocar a régua aqui no zero. Então, o meu segmento orientado começa aqui no zero, ele tem uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades e meia, né? Então, nós vamos dizer que o tamanho, né, ou o módulo, né, desse segmento vai ser AB, nós representamos por um risquinho em cima, né, o tamanho dele, igual a 5,5 centímetros, né? Isso porque a minha unidade utilizada é o centímetro. Eu posso definir qualquer unidade, né? Isso daqui vale 1 centímetro, né? Nós sabemos, 1 centímetro, porque eu medi com a régua. Mas eu poderia definir qualquer unidade e chamar, por exemplo, de U, né? Aí nós teríamos 5,5 unidades de comprimento. Ou, se eu falasse que esse segmento orientado fosse dividido em 3 partes, por exemplo, né? Então nós teríamos 3 unidades de comprimento, onde a unidade básica iria ser representada aqui por um certo tamanho que a gente ia definir, né? Então eu poderia definir uma polegada, eu poderia definir em tamanhos da tampa da caneta, por exemplo, né? Eu poderia pegar, sei lá, qualquer outra coisa, né, e utilizar como unidade de medida para definir o tamanho desse segmento, né? Quando eu vou pegar um segmento orientado e fazer o oposto, né? Por exemplo, aqui, ó, o oposto do AB, eu vou escrever como BA, tá certo? E como que eu desenho esse oposto? Se o AB, vou fazer aqui do ladinho, se o AB tem 2 centímetros e esta orientação, né? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, nós sempre vamos escrever, né, o segmento orientado como origem até extremidade. O oposto dele, né, vai ter o mesmo tamanho, né, e ele vai ter a flechinha apontando para cá, né? Lembrando que ele começa no ponto B
e termina no ponto A. Então, é por isso que eu represento ele como BA, tá certo? Então, o segmento AB é um segmento que vai do ponto A até o ponto B. O segmento BA é seu oposto e ele vai do ponto B até o ponto A, tá certo? Como que funciona outra característica do segmento orientado, que é a direção e sentido? Nós já vimos aqui direção e sentido, né? Nós já vimos o tamanho do segmento, ou a medida de um segmento, né? Isso daqui a gente pode chamar de módulo, né? E nós temos outras duas características que são direção e sentido, né? A direção, ela vai ser dada em relação a uma referência, né? Ou seja, como, por exemplo, um eixo de referência, né? A gente não estudou ainda como que funciona um eixo de referência, mas eu preciso definir, né, uma referência para poder dar a direção, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o eixo Y, o eixo X, tá? Esse é o meu sistema de referência, e eu vou fazer um vetor, desculpa, um segmento orientado, né? Nós não chegamos em vetores ainda, tá? Que ele tem 3 unidades de comprimento, né? E ele está aqui, né? Esse aqui é meu ponto A, esse aqui é meu ponto B. Então, nós sabemos que o tamanho dele é 3 unidades de comprimento. Por quê? Porque na hora que eu fui desenhar esse segmento orientado aqui, eu coloquei exatamente 3 centímetros, ou próximo disso, né? Então, eu sei que o módulo dele, AB, é igual a 3 centímetros, tá? O que é a direção? Então, a direção vai ser como esse segmento orientado está de acordo com a minha referência, ou seja, um ângulo que ele tem em relação ao meu eixo X, por exemplo, né? Então, se a gente pegasse uma reta na horizontal, né, que é paralela ao eixo X, representada aqui pela minha régua, eu vou ter que a direção vai ser este ângulo aqui entre a régua e, né, o segmento orientado AB, tá certo? Então, essa é a minha direção do meu segmento orientado. E o sentido, a gente já falou sobre isso, né? Aqui em cima, o sentido é dado pela flechinha, né? Então, a direção é diferente do sentido. A direção está relacionada com a inclinação. Vou fazer aqui um apontamento, inclinação do nosso segmento orientado, né? Enquanto que o sentido, ele é dado, né, pela flechinha, né? Se a flecha está para a direita ou para a esquerda. Então, se ele vai num sentido ou no outro. Então, vou colocar aqui. Pela flecha. É isso que dá o sentido do nosso segmento orientado. Tá certo, pessoal? Agora que nós já sabemos o que é o módulo do segmento orientado, a direção, né, que é dada pela inclinação, e o sentido, que é a flechinha, se eu vou para uma direção, para um sentido ou para o outro, né, nós podemos falar em segmentos equipolentes. Embora o nome seja bastante esquisito, bastante estranho, né, a definição dele é muito simples, né? O que é um segmentos equipolentes? Por exemplo, se nós tivermos dois segmentos, né, um segmento AB e CD, né? Esses dois segmentos, eles serão equipolentes se os dois tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá certo? Então, se nós pegarmos, por exemplo, deixa eu pegar aqui minha reguinha de figuras geométricas, um paralelogramo, tá? Vou desenhar ele aqui. E nós podemos atribuir a cada um desses vértices aqui um ponto, tá? Então, o nosso segmento equipolente, desculpa, o nosso segmento AB, né? Ele pode ser representado, né, por esse segmento aqui. Então, começa no ponto A, termina no ponto B, e a direção dele é do A para o B, né? Então, ele está subindo. E o segmento CD, né, ele vai ser representado aqui, né, pelo segmento orientado, que começa no ponto C
que está aqui nesse vértice, e termina no ponto B. Se vocês observarem, o segmento AB e o segmento CD eles são paralelos, né? Porque eles são dois lados de um paralelogramo. Eles têm, né, o mesmo tamanho, né? De A até B é o mesmo tamanho de C até D. Eles têm a mesma direção, ou seja, eles têm a mesma inclinação em relação a alguma referência. Por exemplo, a reta de A até C, né? Então nós temos um ângulo aqui e é o mesmo ângulo que nós teríamos, né, nessa porção aqui embaixo. E ele também tem o mesmo sentido, né? Os dois apontam para cima, tá? Então, no caso, o segmento AB e o segmento CD, eles são segmentos equivalentes. Eu poderia ter um outro segmento, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Só para ficar bem certinho, né? Fazer a flechinha, C, D, E, F, tá? Esse segmento EF, como vocês viram ali, eu utilizei o mesmo paralelogramo para escrever, só que eu fiz deslocado para a direita. Então ele tem o mesmo tamanho do CD, que por sua vez tem o mesmo tamanho do AB, ele tem a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação do que os outros dois, e ele tem o mesmo sentido, ele também aponta para cima, né, de baixo para cima, tá? Então o segmento AB, CD e EF são equivalentes porque eles possuem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido, tá? Vamos ver algumas propriedades desses segmentos equivalentes, tá? São 4 propriedadezinhas aqui, é bem rapidinho. Então, a primeira propriedade é uma propriedade reflexiva. Então, AB é equivalente a AB. Esse til aqui é o sinal que representa a equivalência, tá? Então, o segmento AB é equivalente a ele mesmo. Então, nós vamos ter a propriedade aqui de número 2. Né? A propriedade de número 2 é a propriedade transitiva. O que é a propriedade transitiva? Se nós temos um segmento AB, que é equivalente ao CD, conforme a gente fez aqui no nosso paralelogramo, e nós sabemos que esse segmento CD ele é equivalente a um terceiro segmento EF, então nós temos que o primeiro segmento AB será equivalente ao terceiro segmento, que é o segmento EF. Tá? Nós vamos ter aqui uma propriedade de número 3, que é a propriedade simétrica. Né? Se AB é equivalente a CD, então o CD será equivalente ao AB. Né? Então, se esse é equivalente a esse, logo esse aqui também é equivalente ao primeiro. Né? Então, essa é a nossa propriedade que é simétrica. Tá? E por último, nós vamos ter a propriedade aqui de número 4, né? Dado um segmento orientado a B. Né? Então, considere lá um segmento A, B. E um ponto C. Um ponto C. Vai existir um único ponto D, né? Então, existe um único ponto D, tal que seja, né, obtida a equivalência do segmento AB com o segmento CD. Tá? Então, essa é a nossa quarta e última propriedade. O que quer dizer isso? Se eu tenho... Vamos pegar aqui a régua para fazer o nosso paralelogramo. Né? Então, eu vou fazer só esse pedaço aqui, colocar um ponto ali e um ponto aqui. Ótimo. Então, eu tenho aqui meu segmento AB, conforme foi definido, né, pela quarta propriedade. E eu tenho um ponto C aqui. Esse é meu ponto C. Então, vai existir um único ponto D, que é esse ponto aqui em cima, tal que eu vou fazer um segmento orientado de C até D e ele vai ser equivalente ao primeiro. Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Né? Por que esse ponto é único? Imagine que eu pegue um ponto D, que eu vou marcar em vermelho aqui, tá, pessoal? Aqui. Esse aqui seria o nosso D linha. Tá? Se eu colocar o segmento de C até D', o que vai acontecer? Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do segmento AB, mas ele não tem o mesmo tamanho. Concordam? Se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, chamado de D2', e fizer um segmento orientado de C até D2', ele pode ter o mesmo tamanho, né, que o segmento AB, mas ele não vai ter a mesma direção, a inclinação dele é diferente
da inclinação do segmento AB, tá? Eu poderia fazer um ponto, sei lá, aqui vai sair da folha, pessoal, para manter o mesmo tamanho, né? A gente não vai conseguir ver aqui no vídeo. Mas se eu fizesse um segmento D, aqui na direção oposta, né? D 3 linhas, imaginando que tivesse o mesmo tamanho, né? Para baixo. Ele ia ter o sentido oposto, né? Esse D 3 linhas, né? Eu teria que fazer ele fora da folha, para que ele tivesse o mesmo módulo, né? Mas como eu não tenho espaço aqui, se eu fizesse de C até D 3 linhas, eu ia ter um segmento com um módulo diferente, com a mesma direção e com um sentido diferente também, né? Então o ponto D é único, e é esse ponto D, né, que eu escrevi aqui com a caneta preta. E ele vai possibilitar com que a gente faça um segmento orientado aqui, que é equivalente ao primeiro segmento orientado, né, AB, que a gente tratou aqui. Tá certo, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente vai entrar no conceito de vetor. Até lá!